Hoje eu quero falar com você que está se sentindo tão sobrecarregado. As lutas têm sido tão grandes na tua vida, ultimamente nem orar mais você consegue. Porque você chegou no nível da tua vida de tanta dor, de tanta tristeza, que você nem acredita mais que a tua oração está chegando até Deus. E eu vou muito além. Você está começando a acreditar que você não vai sair dessa avalanche de problema que está na tua vida, que você não vai conseguir dar conta de tudo que você tem passado. Este vídeo é para você que tem perdido as esperanças, que não tem acreditado mais num futuro promissor, como um dia Deus falou que você teria. Talvez hoje você olha para a tua vida agora e você só vê fracasso, você só vê desilusão. Quantos planos você fez? Quantas coisas você sonhou? E hoje quando você olha para trás, você só começa a imaginar que tudo aquilo foi ilusão da tua cabeça. E se eu te falar que não, que tudo que Deus colocou no teu coração ainda está de pé, o sonho ainda está de pé. Quanto tempo você não deita no seu travesseiro à noite e fica relembrando as promessas que Deus te fez? A tristeza tem batido tão forte, né? A solidão, a escassez tem sido o motivo de você não acreditar que você vai viver o que um dia Deus falou para você. Que você está levando, todo esse sobrepeso sobre os teus ombros, ela não vem de Deus. Eu sei que o mundo atualmente ele tem nos pressionado a tantas coisas. Você tem que ser bom nisso, você tem que ser bom naquilo, não, você tem que falar vários idiomas. E a gente vai se sobrecarregando de coisas que Deus não mandou, nem que Deus colocou no nosso caminho. Não que seja errado estudar, não que seja errado você se qualificar na vida, tudo isso é válido. Mas quando isso começa a se tornar um peso, uma obrigação, deixa de ser bênção e passa a ser maldição. Quando Jesus nos faz uma referência a seguirmos Ele, Ele sabia de todo esse jugo que o mundo colocaria sobre nós. Essa pressão, porque hoje o maior intuito do inimigo das nossas almas não é nos tirar da presença de Deus, é nos sobrecarregar de tal forma que a gente não tem nem tempo mais para falar com Deus. E aqui Jesus nos convida ao contrário. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Jesus nunca te convidou para que você vivesse tão atarefado como você tem vivido. E eu estou falando com pessoas que pegou tantas coisas para fazer ao mesmo tempo. Você participa do culto de segunda, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado, todos os eventos que tá na igreja, você está lá, é errado. Não. Mas você já pensou que às vezes você está fazendo tudo isso para o homem e não para Deus? Fase da minha vida, que eu estava recebendo muitos convites, mas sabe assim, era evento disso, era evento daquilo. E um dia, quando eu cheguei no meu quarto à noite, eu estava tão cansada que eu não ia nem orar. Porque eu falei, Deus, hoje foi um dia corrido, não vou conseguir orar. E eu lembro que ele falou para mim assim, Meire, você tem estado em tantas salas, em tantos eventos, eu estou aqui há dias aguardando você entrar na sala do meu trono. Aquilo foi como um soco no meu estômago. Eu estava colocando como prioridade estar sempre ocupado. Ó, eu tenho que estar ali, tenho que estar fazer, eu tenho que fazer aquilo, ó, eu tenho compromisso aqui, eu tenho compromisso pela manhã, eu tenho compromisso pela tarde. E o mais importante, aquele que me designou a fazer a obra dele, eu não estava tendo tempo para ele. Você percebe como o intuito do inimigo nos dias atuais é te deixar tão sobrecarregado, tão cheio de afazeres, tão cheio de tarefas, para que você não tenha tempo de orar mais, para que você não tenha tempo com Deus. E quando aquela mensagem veio sobre a minha vida, eu decidi fazer, eu decidi tomar um novo rumo. Cancelei várias coisas que não eram prioridades para mim, que não eram prioridades para o reino de Deus. E comecei a ter muito mais tempo com Ele, na leitura da palavra, em orações, em jejum. E isso que eu quero te falar no dia de hoje. Você está sobrecarregado porque você está fazendo muito para o homem e pouco para Deus. Se Deus falou que vai cumprir uma promessa na tua vida, por que você acha que você tem que ser o responsável para fazer essa promessa se cumprir? Quando eu prometo algo para um filho meu, é eu que tenho que criar os recursos para fazer aquela promessa se cumprir. Não que meu filho vai ficar deitado o dia inteiro esperando eu fazer, não é sobre isso. Mas é sobre descansar realmente em Deus.
Quando Deus te prometeu, ele sabia de todas as suas limitações. Ele não te chamou para você ser um super-herói. Ele te chamou para você confiar nele. A promessa tem que ser um motivo de alegria. Ele tem que ser algo que vai fazer com que você tenha cada vez mais intimidade com teu pai. Quando Deus ordena a Abraão que ele saia do meio da sua parentela para uma nova terra, e que de lá Deus o faria uma grande nação, Deus queria que Abraão entendesse que era no caminhar, na amizade que os dois teriam, que Deus iria realizar o plano na vida de Abraão. E enquanto Abraão não entendeu que a promessa não seria pelos méritos dele, mas sim pelo poder de Deus, ele não viveu a promessa. Até quando ele descansou e confiou realmente no Senhor, foi que Isaac nasceu. E Deus é bem claro quando ele nos diz assim: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E quando eu entendi isso, eu parei de querer me encaixar em qualquer lugar. Eu estava achando que se eu estivesse em todos os lugares falando de Deus, eu estaria agradando ao Senhor. Não que Ele não queira que eu fale dele, mas tem momento que Deus quer que você apareça menos para os homens e apareça mais para Ele. Porque é lá, na presença dele, que ele vai renovar a tua força, que ele vai colocar sobre a tua vida um fardo mais leve e que você tenha descanso. Muito do Salmo 91 que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Precisa hoje entregar o controle da tua vida nas mãos dele. Você não vai dar conta de tudo sozinho. Nós não conseguimos fazer a parte do Senhor, nós só podemos fazer a nossa. Sim, estudar, se qualificar, mas confiando que o que nos levará à promessa não é a força do nosso braço, mas é o Senhor que criará caminhos e estratégia para que possamos herdar tudo aquilo que Ele prometeu na nossa vida. Eu habito no esconderijo de Deus, na sombra dele, eu descanso. E quanto tempo você não tem descansado mais? Quanto tempo a tua vida tem sido só de luta, de batalhas, de guerras, e é por isso que você está cansado. Não tem tempo mais de falar com ele na madrugada, porque tantas coisas para você fazer durante o dia, que você chega em casa tão cansado, que você deita na cama e a única coisa que você faz é: ai, Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por tudo, amém. Fala a verdade. Essa não tem sido a sua oração? O inimigo tem te deixado tão cansado, a ponto de você estar tão sobrecarregado, e você começar a acreditar que esse fardo que você está vivendo é de Deus. Mas eu vou te dizer que não, porque Ele está dizendo na palavra dele que o fardo dele é leve e suave. O fardo de Deus vem para nos dar paz. Se não está tendo paz no teu coração, se você está vivendo uma tribulação, reveja os seus compromissos, reveja tudo que você tentou abraçar de uma vez só. Comece a dizer não diante dos convites que não faz parte do Senhor. Ontem eu recebi um convite de uma menina para participar de um evento. E ela disse: ah, mas vai ser bom para você e tal. E eu respondi para ela, falei: minha querida, muito obrigada, mas não faz parte daquilo que Deus me chamou. Você vai ter notoriedade, você vai ficar mais conhecida. Eu falei: não se preocupa. Na hora que Ele quiser me fazer conhecida, Ele fará. Tudo pertence a Ele. E eu sabia que aquilo, se eu aceitasse aquele convite daquela moça, não era um convite ruim, mas se eu aceitasse aquele convite, iria tomar tanto meu tempo que iria me desviar realmente do foco, que é o quê? Eu estar na presença de Deus. Pare de aceitar qualquer coisa, convites que estão vindo aleatório na tua vida, tirando o teu foco, tirando a tua direção daquilo que eu já te chamei, daquilo que eu já coloquei, você já chamei você para fazer. Aí você está tentando abraçar tantas coisas neste mundo e quando você vê, você não está tendo tempo para mim, que sou a coisa mais importante. É isso que Deus está dizendo para você. Você só vai ter uma vida mais leve na presença do Senhor quando você priorizar apenas aquilo que o Senhor te chamou para ser. Por acaso José pediu para ser governador? Não. Davi pediu para ser rei? Não. Mas no tempo de Deus, Deus o levou a lugares que eles nunca imaginaram. É o tempo de Deus que te levará a lugares que serão a base da promessa que Ele te fez. Ele te alivia hoje de todo esse fardo, que não foi Ele que colocou sobre você, mas que o inimigo fez para tentar te paralisar. Que o Senhor fale muito mais ao teu coração através dessa palavra. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curte aqui, me ajuda na divulgação. E se você chegou aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Vamos juntos nessa caminhada em direção à Terra Prometida, em direção a uma nova história com Cristo Jesus.
Deus te abençoe.